Salve turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula de vibrações mecânicas. Essa aula aqui a gente vai continuar vendo a parte prática da nossa disciplina, que seria o conhecimento aí voltado para a análise de vibrações. E hoje a gente vai aprender a identificar o nosso primeiro defeito, que seria o defeito de desbalanceamento. Tudo bem? Também vou estar te mostrando nessa aula como identificar o ponto de coleta de dados para uma melhor organização aí, do seu trabalho. Vamos começar aqui então. Então, turma, antes de começar a falar sobre a fixação do sensor na máquina, vamos conhecer aqui alguns tipos de sensor e como eles funcionam, né? A gente vai chamar ele de acelerômetro piezoelétrico. O que é essa propriedade piezoelétrica? É a capacidade, né, que alguns cristais têm de gerar uma tensão elétrica quanto é comprimida, entendeu? Então, internamente dentro do sensor, ele vai ser mais ou menos dessa maneira aqui, ó. A gente vai ter uma partilha de cristal piezoelétrico que está sendo simbolizada aqui, ó, no segundo diagrama, e a gente tem uma massa com peso específico, né, conhecido, e um sisteminha de mola, no qual, através da movimentação dessa massa, vai me gerar uma pressão em cima desse cristal e ele é proporcional ao sinal de tensão elétrica que ele vai me sair aqui no coletor. Então, é basicamente esse um funcionamento de um acelerômetro piezoelétrico. Como o próprio nome já diz, acelerômetro vai estar medindo aí a aceleração do movimento. E os demais variáveis que a gente precisar, né, como deslocamento e velocidade, a gente vai estar integrando ou derivando aí eletronicamente lá no software. E aí a gente tem alguns tipos de sensores. A gente tem um que ele vai mandar esse sinal para mim por internet, né, de forma remota. Eu já tenho sensores que vai ficar fixado fisicamente na máquina. Eu preciso ir lá com o meu coletor, enroscar ele aqui, ó, e fazer a coleta. Esse aqui você já conheceu, é o que a gente tem aqui. Usamos ele na nossa aula prática. Ele tem essa base magnética. A gente tem que tomar um cuidadinho, né, na hora de colocar na máquina, para ele não ficar batendo e estragar aqui esse cristal, beleza? E tem o último aqui, ó, que a gente vai fixar ele de forma manual. A gente segura o sensor, coloca ele na máquina e faz a leitura. Qual é o mais preciso? O melhor, pessoal, é esse que fica fixado na máquina. Então, a gente precisa abrir uma rosca no equipamento, rosquear o sensor e ele fica lá pronto, fixado fisicamente para a gente estar coletando esse sinal. O segundo seria o magnético. O último, o mais impreciso de todos, seria esse que você coloca com a mão, tudo bem? Ele tem uma ponta aqui, ó, que vai ficar em contato com a máquina e você fica segurando durante lá a coleta. Beleza, pessoal? Aí, o que é importante a gente aprender aqui? O local que vai ser fixado esse sensor, vai ser colocado esse sensor. E a gente vai fazer essa especificação através de uma sigla que vai te dizer esse local. Então, a habilidade que a gente vai aprender aqui agora é fazer essa sigla, tudo bem? Então, turma, vou te mostrar agora como fazer aquela sigla que eu tinha te comentado no slide anterior, a fim de estar marcando aí o ponto de coleta de dados do movimento oscilatório. Na sigla, a primeira letra que a gente coloca vai ser para identificação do equipamento.
Como assim? A gente tem vários tipos de máquinas rotativas dentro de uma indústria e na máquina que você estiver fazendo a coleta de dados, você vai colocar a primeira letra aí, ó, para identificar esse equipamento. Exemplo, a gente vai colocar um M se for um motor, um V se for um ventilador, um B se for uma bomba, uma cal MC, um exaustor X. Se fosse um redutor, a gente poderia colocar um RD de redutor. Então, é só olhar para o equipamento que você for fazer a coleta e colocar a primeira sigla sobre a identificação desse equipamento. Tudo bem? As duas próximas letras aí da sigla, a gente vai falar sobre a identificação do lado, que a gente chama. Por quê? É normal numa máquina rotativa ela sempre ter uma árvore, e essa árvore vai transmitir movimento para outro componente, ou nesse outro componente ela vai estar recebendo aí esse movimento oscilatório, né? Recebendo esse torque, recebendo esse RPM. Então, basicamente, a máquina rotativa, ou ela vai transmitir, ser a geradora do movimento, ou ela vai ser a receptora desse movimento. Então, é normal ela ter um acoplamento nela, tudo bem? Aí, você vai dividir a máquina em duas partes. Bora pegar só o motor aqui, ó. Pega só o motor e divide ele em duas partes. A parte, o lado que tiver um acoplamento, a gente vai chamar de lado acoplado, LA. E a parte que não tiver acoplamento, que seria o lado esquerdo, vai ser o lado oposto ao acoplado, tudo bem? Aí, o que acontece, pessoal? Isso é importante porque tem defeitos que a gente vai pegar aqui próximo ao acoplamento, e já tem defeitos que a gente vai colocar na outra parte aí de trás do equipamento, vamos dizer assim. Então é importante a gente identificar para a gente estar se orientando em qual parte da máquina foi colocado aí o sensor. É mais ou menos nesse sentido. Exemplo aqui, ó, se fosse a bomba. Uma bomba, por exemplo, a gente dividir ela no meio. Aqui seria o lado acoplado, porque está aqui o acoplamento, ó. E na verdade o outro lado seria o lado oposto ao acoplado. Então o raciocínio seria mais ou menos aí dessa forma, tudo bem? Voltando aqui na nossa sigla, vamos falar agora sobre a orientação de coleta. Então o que acontece, pessoal? Nessa parte de orientação de coleta, a gente tem que ter um certo conhecimento de qual defeito a gente está buscando. Por quê? A gente pode colocar o sensor no sentido horizontal, né? Horizontal. A gente pode colocar no sentido vertical ou axial. Axial é o mesmo sentido de orientação do eixo. Vou te explicar melhor isso aqui, ó. A gente pegar o desenho aqui do equipamento e pegar um defeito como exemplo aqui. Vou pegar a parte de desalinhamento. Desalinhamento acontece aqui, ó, no acoplamento da máquina. Se essa máquina tiver com acoplamento desalinhado, ela vai tender a fazer o movimento oscilatório de forma no sentido axial do eixo. Então, se o eixo está aqui nesse sentido horizontal, né, a gente vai pegar o movimento, ele vai tender a oscilar o equipamento nesse sentido, direita para esquerda, na orientação aí horizontal. Como o eixo também está na horizontal, a gente pode chamar isso de uma forma mais correta de sentido axial. Tudo bem? Se eu for fazer uma análise nesse equipamento e colocar meu sensor na vertical, sendo que meu defeito está na horizontal, deixa eu só consertar isso aqui. Então, se eu colocar meu sensor nesse sentido e
sendo que o meu defeito está nesse sentido aqui, ó, eu não vou conseguir pegar isso aí, porque por conta lá do cristal piezoelétrico, ele tem uma certa direção para ser colocado para pegar o movimento oscilatório com qualidade melhor. Então, a gente já tem que ter em mente qual defeito a gente pretende estar pegando e colocar esse sensor no sentido de oscilação que aquele defeito vai provocar na máquina. Se estivesse querendo pegar um defeito de pé solto, um parafuso solto aqui, ó, na fixação da máquina, aí sim eu colocaria na vertical, tá vendo? Então depende aí o sentido, ele tem uma sensibilidade em relação aí a esse sentido, a forma no qual é colocado o sensor. Beleza, mas independente de qual defeito a gente quer, se eu estiver colocando ele na vertical, a gente vai colocar um V, que seria esse V aqui, ó. Se for na horizontal, a gente vai colocar um H, e se for no sentido axial, que é o mesmo sentido aí de apoio da árvore, né? A gente coloca um A de axial. Tudo bem? E para finalizar aqui a nossa sigla, a gente vai colocar a técnica empregada, que vai ser essa última variável aqui, ó, que a gente precisa também configurar lá na coleta de dados. Porque isso aqui a gente muda no software, aquele botãozinho lá que a gente vai mudando e selecionando se é velocidade, deslocamento, aceleração ou envelope. Então, para a gente não esquecer qual a técnica usada na primeira coleta, a gente coloca aqui na simbologia da sigla aqui do nome do ponto. Tudo bem? O que seria a técnica empregada aí? Lembra que o movimento oscilatório ele tem uma amplitude, então ele vai ter, de certa forma, um certo deslocamento. Tudo bem? E a gente pode estar medindo esse deslocamento aí de 3 formas basicamente, que vai ser o deslocamento em micrometro, a aceleração em milímetros por segundo ao quadrado ou velocidade em milímetros por segundo. Então, a gente tem essas 3 unidades aí para estar medindo o movimento oscilatório. Aqui também, assim como na parte de orientação, a gente tem que ter um certo conhecimento de qual defeito a gente quer pegar. Por exemplo, que para cada unidade dessa, a gente tem um defeito específico que a gente coloca a técnica. Assim, ó, vamos dar um exemplo aqui. Envelope. O que é envelope? É uma técnica específica para pegar defeito de rolamento. Então, o envelope ele foi criado específico para rolamento. Então, se eu quero pegar o defeito de rolamento, eu vou estar colocando lá no meu software a técnica de envelope. Então, aqui ó, a gente colocaria um E. Tudo bem? Essa última sigla aqui. Deslocamento. Deslocamento, pensa assim, que alguns defeitos eles são mais grosseiros e outros mais sensíveis. Explicando assim de uma forma mais simples. O que seria um defeito mais grosseiro? Um defeito que eu tenho uma baixa frequência e uma alta amplitude, como se fosse um pé solto na máquina, por exemplo. Aí eu vou medir o deslocamento. A velocidade seria um pouco mais preciso, seria um defeito que tem uma frequência um pouco maior e uma amplitude menor. Aí eu pego e coloco a velocidade, seria o meu termo aí entre deslocamento, seria um pouco mais sensível do que o deslocamento. Velocidade, por exemplo, a gente vai usar para pegar o defeito da aula de hoje, que é o desbalanceamento. Deixa eu medir com velocidade. Aceleração. Aceleração é como se fosse um defeito mais preciso, mais minucioso. Ele tem uma frequência maior e também uma amplitude menor. Um defeito em dente de engrenagem, por exemplo, que acontece com uma alta frequência e uma baixa amplitude, a gente já pega com aceleração. Então essa parte da técnica aqui, pessoal,
querendo ou não, a gente vai aprendendo ao longo dos defeitos que a gente for conhecendo. Aí não tem jeito, beleza? Mas pega essa visão aí do que essa última sigla se refere à técnica empregada, né? Se é velocidade, aceleração, envelope ou deslocamento, que vai ficar aqui nessa última variável da sigla, beleza? Então, pessoal, para fixar e a gente encerrar esse conhecimento ali sobre a identificação do ponto, eu coloquei aqui a imagem lá do nosso simulador para a gente treinar um pouquinho aí. Vamos supor, se a gente colocar o sensor aqui nesse ponto, ó, como que a gente colocaria o nome dele? Seria motor, que a gente está no motor, lado oposto ao acoplado, a gente está nessa parte de trás do motor aqui, ó, e nesse caso seria na horizontal. Estou pegando aqui a especificação do software, viu, pessoal? Posso estar medindo na vertical também, até devo, né? É legal a gente medir sempre nos todos os sentidos que a gente tem, para a gente conseguir pegar aí, o defeito da melhor forma possível. Se lá no software eu colocar nesse ponto aqui, por exemplo, como que a gente tem que colocar o nome para ele? Motor, lado acoplado, que a gente está no acoplamento agora. E aqui ele colocou V de vertical. E outra coisa que está faltando aqui, a gente colocar técnica. Vamos supor que a gente está medindo aqui sempre velocidade, traço V. Tudo bem? Só para ficar mais completo aqui. A gente colocar aqui motor, lado acoplado, e eu estou medindo no sentido axial. Vamos supor que seja velocidade também. Sentido axial é o mesmo sentido aqui do eixo. Beleza? Aqui embaixo seria motor, lado acoplado, só que o sensor está na horizontal. Aqui o sensor está no redutor, lado acoplado e horizontal. Só colocaria a técnica aqui na frente, né? Aqui seria na bomba, lado acoplado e na horizontal. E sempre lembrar de colocar a técnica. Quer dizer que você tem sempre que seguir da forma que foi aqui? Não, pessoal, isso aqui é só um exemplo que o software traz para a gente de colocação aí do sensor, beleza? Mas aí depende da máquina, depende de qual defeito você quer estar pegando. Tem algumas variáveis aí que a gente vai pegando essa habilidade ao longo aí do curso, beleza? Então, bora continuar agora. Vamos conhecer o nosso primeiro defeito em relação aí à análise de vibração, que vai ser o defeito de desbalanceamento. Bora lá? Então, turma, vamos dar início aqui agora à parte que eu considero sendo a mais interessante aqui da nossa disciplina de vibrações mecânicas, que é saber usar esse conceito, né, de vibrações em máquinas para estar achando defeitos e aplicando lá a manutenção preditiva. Tudo bem? Vamos aprender essa habilidade aqui agora. Então, sim, pessoal, o que a gente fez até então? A gente teve uma aula prática no qual a gente mediu o nível global de vibração desse equipamento e comparou com a norma para saber se ela estava permissível ou não. Então, naquela aula prática, a gente estava olhando o nosso espectro em função do tempo. Tudo bem? Só que, para encontrar o defeito, a gente precisa achar a frequência que está esse movimento oscilatório. Só que quando a gente pega o equipamento, ele tem ali várias frequências diferentes. Aí a gente precisa filtrar esse sinal e dividir uma por uma essa frequência. Tudo bem? É como a gente mudasse o nosso olhar. Em vez, né, de olhar assim, ó, o gráfico em função do tempo, vamos olhar assim agora, ó, o espectro em função da frequência. Tudo bem? Nesse aqui, ó, em função do tempo, a gente basicamente só usa para estar achando o nível global de vibração
ou para frequência natural. Então, quando a gente estiver mexendo com frequência natural, vamos estar usando no domínio do tempo também. Aqui, ó, domínio da frequência é específico para defeito. Então, é aqui que a gente vai achar aí os diversos defeitos que tem em equipamento rotativo. Só que, para mim, está saindo do domínio do tempo e chegando aqui, ó, no domínio da frequência, a gente precisa aplicar um modelo matemático aqui, esse sinal, para estar fazendo essa conversão. A boa parte disso aqui, que a gente já teve um camarada que já fez isso para a gente. Vamos até citar ele aqui e prestar até a nossa homenagem, porque graças a ele é que a gente consegue fazer análise de vibração hoje. Esse camarada, ele não é um pouco novo, né? Inclusive, ele já até morreu há um tempinho aí atrás, mas para quem não consegue, ele se chama Joseph Fourier. É um matemático francês, né? Físico também, que viveu aí de 1768 a 1830. Então, é graças a Fourier, e a gente chama de série de Fourier, né? Esse modelo matemático que a gente vai aplicar aí para tirar aquele sinal oscilatório do domínio do tempo e colocar no domínio da frequência. A gente deve isso aí ao modelo criado por Fourier, tudo bem? Então, ele estudando lá a parte de funções complexas, né, periódicas, ele desenvolveu esse modelo e nem era esse o objetivo dele, né? Ele estava mexendo lá com condução de calor, certo? Só que com esse conhecimento que ele obteve, com esse modelo matemático, o que a gente consegue fazer aquela conversão lá. Aí a gente vai estar aplicando em nossas aulas práticas, porque o próprio software já aplica a transformada de Fourier e pega aquele sinal no tempo, converte para o sinal em função da frequência. E nas nossas aulas teóricas, a gente vai fazer isso na mão também. Já adianto que não é uma coisinha também assim muito, como se diz, fácil. Mas se Fourier fez isso lá em 1830, a gente também consegue fazer aqui em 2020, tudo bem? Beleza, pessoal? Agora aqui, ó, só explicando melhor o que Fourier fez, imagina um equipamento, uma máquina rotativa. Nesse equipamento, a gente tem aí o sinal no tempo, beleza? Que ele vai, quando a gente coloca o sensor nessa máquina, ele pega o movimento oscilatório no tempo, beleza? Basicamente lá a amplitude e como se fosse uma frequência global desse equipamento. Graças à transformada de Fourier, a aplicação desse modelo matemático no sinal do tempo, a gente vai ter aí outro sinal, outro gráfico, né? Outro espectro, que vai ser no domínio da frequência. E esse domínio da frequência, ele vai separar para a gente cada frequência de oscilação que compõe o meu equipamento. Tudo bem? E aí eu vou te dar uma dica muito importante aqui, ó, para você não esquecer mais nunca. Tá vendo essa imagem aí? É um espectro em função da frequência. Então aí já foi aplicado a transformada de Fourier. Então é nesse tipo aí de espectro que a gente vai estar trabalhando agora. Então aqui, ó, na minha horizontal, a gente tem a unidade de frequência e aqui na vertical a gente tem a unidade de amplitude, que pode ser aí, deslocamento, aceleração ou velocidade, beleza? Aí, ó, você tem que lembrar de duas coisas extremamente importantes aqui. Frequência é o que vai te falar em relação ao defeito. Vou escrever aqui para você não esquecer. Ó.
defeito. Então, toda vez que você estiver olhando para a frequência, você está caçando defeito. Por exemplo, aqui, 59.7 Hz. Isso aqui é um defeito específico da máquina que a gente vai estar analisando. Beleza? Então, cada defeito tem uma frequência específica. Desbalanceamento vai ter uma frequência para ele. Rolamento vai ter uma frequência. Se for engrenagem, tem uma frequência específica. Pensa assim, cada defeito tem uma identidade, que vai ser o seu sinal de frequência. Bem, aqui na vertical, nesse eixo aqui, vai ser a gravidade desse defeito. Vou escrever aqui, gravidade. Então anota aí para nunca mais esquecer. Pensa assim, amplitude vai me falar se o defeito está muito, está pouco, está mais ou menos. E a frequência vai me relatar qual é esse defeito. Simples assim. Então, quanto maior esse pico aqui, maior vai ser a intensidade do defeito. E aonde que está localizado esse sinal aqui, que seria a frequência, que no caso aí desse gráfico está em Hz, vai me falar qual defeito é esse daí. Simples assim, pessoal. Tem gente que fala que a análise de vibração é um pouquinho complicado, mas nessa parte aqui de identificar defeito não é muito não, é bem tranquilo. O que é complicado é aplicar a transformada de Fourier para chegar aí nesse espectro bonitão que está aí na tela, tudo bem? Vamos descobrir o nosso primeiro defeito, vamos conhecer ele, como ele funciona e como fazer para resolver, que vai ser o defeito de desbalanceamento. Vamos lá? Então, vamos conhecer aqui o nosso primeiro defeito, como eu falei, desbalanceamento. O que é o desbalanceamento? Está escrito aqui, pessoal. Vamos ler a definição dele. Então, o desbalanceamento é caracterizado pela diferença entre o centro de massa e o centro geométrico de um rotor. Ele falou rotor aqui, mas pode ser aí, um eixo, né? Pode ser um disco, pode ser aí uma polia, dentre outras coisas que a gente tem por aí em máquinas rotativas. A gente vai chamar isso aí tudo de rotor, beleza? Aí o que acontece? Vamos pegar esse desenho desse equipamento aqui, por exemplo. Então a gente sempre vai ter lá um motor, geralmente um motor elétrico, trifásico, né? E esse motor vai estar tocando aí o equipamento. Então aqui a gente tem uma transmissão por polias, né, e correias, e aqui na ponta a gente tem um disco. Se a gente pegar esse disco aqui, e fazer um corte bem no meio dele, e eu vou fazer o desenho dele bem aqui, como se a gente estivesse olhando uma vista frontal aí desse corte. Ele vai me dar uma geometria assim, cilíndrica, né? Aí não ficou cilíndrica, vou tentar desenhar aqui, mas bora lá. Ele me dá uma geometria mais ou menos assim. Não tem como desenhar um cilindro perfeito aqui, mas imagina que isso aí seria um disco perfeitamente cilíndrico. Onde que está o centro geométrico desse disco? Né? Se ele for perfeitamente cilíndrico, vai estar aqui no centro do diâmetro, beleza? E o centro de massa? O centro de massa, pessoal, depende aí, como o próprio nome já diz, da massa dessa peça. Então, se todas as partes dessa peça tiver o mesmo peso, o centro de massa também vai coincidir aqui, em cima do centro geométrico. Como assim? Imagine que eu passe uma linha de centro que vai cortar ele aqui na vertical, e uma linha de centro vai passar pelo centro geométrico e passar aqui na horizontal. Tá vendo esse quadrante aqui, para ele ter um centro de massa coincidindo com o geométrico, esse quadrante aqui
tem que ter um peso X, esse também o mesmo peso X, esse também o mesmo peso e esse mesmo peso X, tudo bem? Então todos têm que ter o mesmo peso. Então, na hora que a gente colocar isso em rotação, a gente não aparecer com a força que a gente chama de força centrípeta, tudo bem? Agora sim, ó, quando a gente tem, vamos supor que quebre algum pedaço aqui, ó, de um lado desse quadrante. Se tirou um pedaço aqui, está faltando massa em um desses lados. E quando eu colocar isso aqui, ó, em rotação, isso aí vai gerar essa força que eu te falei, força centrípeta. E ela que vai fazer a máquina entrar em movimento oscilatório. Mas por que falta massa em um quadrante desse? Aí tem alguns motivos, né? Aí pode ser erro de fabricação. Por exemplo, se a gente for usinar um eixo em um torno e não passar o relógio comparador e colocar ele perfeitamente no centro do torno, ele vai ser usinado de forma que o centro de massa não vai coincidir com o centro geométrico. É um motivo, né? Essa parte aí de fabricação do equipamento. O segundo motivo é a parte de desgaste. Então, pelo próprio desgaste, pelo próprio uso da máquina, ele vai mudando aí, o centro geométrico em relação ao centro de massa. E isso em máquinas que operam aí em grande rotação e que tem aí uma estrutura robusta, vamos dizer assim, por exemplo, um rotor de uma turbina, ou então um ventilador. Esses tipos de máquina, por conta da alta rotação, acaba que sendo uma máquina mais crítica, né, em relação aí ao desbalanceamento. Então, qualquer coisa que essa máquina estiver fora, ela vai entrar aí, com o movimento oscilatório, né, com uma vibração mais elevada. E essa vibração elevada, por conta do desbalanceamento, vai me causar aí outros defeitos na máquina, né? Então vai começar a afrouxar parafuso, vai estragar rolamento, engrenagem, por aí vai, beleza? Agora aqui, como achar esse defeito? Está escrito aqui, ó. Então, lá no nosso espectro, se for defeito de desbalanceamento, vai ser evidenciado, né, por um pico. Um pico, quando a gente fala pico, é isso aqui, ó, como da mesma forma que está aí no desenho. Na mesma frequência de rotação da máquina. Então, eu tenho um motor tocando esse equipamento. O que a gente precisa saber? Qual é o RPM desse motor? Depois que a gente saber disso, a gente vai colher o sinal, vai olhar o espectro. Se a gente tiver uma amplitude alta na mesma frequência de rotação do motor, isso aí é o defeito de desbalanceamento. Beleza? Pareceu um pouco confuso? Eu vou entrar agora no software e vou simular esse defeito para você estar, como se diz, tendo uma visão sobre isso aí e entendendo melhor, beleza? Então vamos lá para o software agora, pessoal. Então vamos lá, turma, aí o nosso software aberto. Vamos criar uma nova janela, clicando aqui nesse botãozinho com esse mais verde. Tá aí a nossa janela. Vamos começar aqui a operar o software, tudo bem? Veja só, já vamos colocar aqui a nossa máquina virtual. Então, a gente falar em conexão, lembrando que a gente está buscando aqui o simulador. Tá aí a máquina virtual. Vamos posicionar primeiramente aqui o sensor na máquina, pessoal. Veja só, primeiramente vamos colocar um desbalanceamento aqui, ó. Tem dois tipos. Eu posso desbalancear o lado acoplado e o lado oposto. Se eu desbalancear o lado acoplado, eu tenho que colocar o meu sensor onde que está indicando a seta aí. Agora aqui, ó, eu coloco na horizontal ou vertical. Para o defeito de desbalanceamento em específico, pode ser qualquer um dos dois. Por quê? A força gerada vai ser uma força radial, então em todos os sentidos. Então, independente se eu colocar na horizontal ou vertical, eu vou pegar
ao movimento oscilatório da mesma forma. Lembrando que isso é específico para o desbalanceamento, porque desbalanceamento vai me gerar uma força radial, tudo bem? Então bora lá. Vamos colocar aqui na horizontal mesmo. Então clico no sensor, coloco ele aqui, ó. Vamos colocar na horizontal. Vamos deixar um nível aqui de uns, pode ser 20% mesmo. Beleza. Então, já configuramos aí a nossa máquina. Colocamos aí no lado acoplado, selecionamos o defeito e está aí a rotação do motor. Beleza? Vamos configurar agora o software. Primeira coisa aqui, ó, vamos nos concentrar no gráfico que vai nos dar a frequência, né? Que vai dar para a gente a série de Fourier. Vai ser esse espectro aqui, ó, do lado superior direito. Então vamos aumentar ele, que é ele que vai interessar para a gente agora. Tudo bem? Próximo passo, vamos configurar aqui. Primeiramente, vamos dar o nome para o canal. Lembrando que a gente já aprendeu a dar esse nome. Vamos chamar ele aí de motor, porque ele está no motor. Deixa eu colocar um M. Ele está do lado acoplado. A gente vai colocar um LA. A gente está medindo aí na horizontal. A gente coloca um H. E a técnica vai ser velocidade. Então, guarda essa informação aí para estar medindo o defeito. Na verdade, para estar achando o defeito de desbalanceamento, a gente vai estar com a técnica como velocidade. Tudo bem? Então, coloca aí para você não esquecer. Então, a sigla vai ficar desse modelo aí. O restante aqui a gente não precisa mexer. Pode deixar em automático, acelerômetro. Esse aqui é a corrente aí do sensor. O canal vai ser o 1, já está lá na máquina, tudo pronto. Tá faltando aqui a gente colocar o diretório, né? Aqui dentro da pasta de arquivos de vibração, lembrando que essa pasta tem que ser feita, né, dentro aí do meu computador. Vamos supor que a gente está na empresa 1, e na empresa 1 a gente está no setor de casa de máquina. Isso aqui você vai configurar da forma que achar melhor aí, beleza? Então já configurou aí. O que a gente vai fazer agora é ativar o sensor. É uma coisa que eu não mostrei ainda. E o sensor que eu falei aqui agora é o sensor de rotação. Lembra que o defeito ele depende da rotação do motor? Então, a gente vai ter que ler a rotação do motor também. Aí lá na prática eu vou te mostrar como instalar o sensor de rotação. É um sensor a laser. Mas aqui no software eu ligo ele bem aqui, ó. Tá vendo aí? Habilitar sensor. É só clicar nele, ele tem que estar verdinho assim, ó. E vai me aparecer o RPM do motor aqui, beleza? Então, tá pronto, configurado. E agora é só fazer a leitura. Vamos fazer a leitura. Beleza. Aí, ó. Então, qual foi a rotação que me apareceu? 1780, que é a mesma rotação do motor. Como eu falei, lá na prática eu ensino como instalar o sensor lá. E a gente precisa pegar essa rotação com um valor específico, né? A gente não pode ficar olhando simplesmente na placa do motor, não. Tem que medir realmente essa rotação, beleza? Agora, pessoal, vamos começar a fazer a análise dessa máquina aqui, tudo bem? Já para a parte de caçar defeito. Olha para o espectro. Qual sinal está te chamando mais a atenção? Não seria esse sinal aqui, ó? O que a gente pode fazer? Quando a gente clica em qualquer parte aqui do espectro e segura com o botão esquerdo, vai me aparecer esse cursor vermelho aí, ó. Ele vai medir exatamente a minha frequência e também meu pico, valor de pico. Se a gente chegar a ter aqui, ó, nesse pico que deu aí, ó, de maior amplitude, a gente vai colocar ele mais ou menos assim, ó, próximo do sinal. E tá vendo que esse pontinho vermelho? A gente precisa localizar ele aqui, ó, lá na crista. Para fazer isso, é só clicar nesse botão aqui, ó, chama Locate, que ele vai lá para cima, ó. Ele pega exatamente o pico e exatamente a frequência. Tudo bem?
que acontece aqui, ó? A frequência está em Hz, e fica mais fácil aqui eu colocar para ciclos por minuto, para bater com o meu RPM aqui, que é a mesma coisa de RPM, né? Ciclos por minuto. Para fazer isso é só mudar aqui, ó, tá vendo? Converter aqui a unidade de frequência, converti, ele já me deu aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Aonde que eu coloquei esse cursor foi em cima desse sinal com maior amplitude. Beleza. Aí você tem que se concentrar nessa região aqui, ó. Aqui vai te dar duas informações. O que a gente precisa? Que vai ser a amplitude. Qual é a amplitude? 0,98 milímetros por segundo, que foi a velocidade que a gente colocou, né? Tá aqui, ó. A gente mediu velocidade, beleza? Qual foi a frequência? 1,77 kCpm. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, tirar esse K, vai ficar em ciclos por minuto, que é em RPM. Então, basta deslocar a vírgula aqui, ó, 3 vezes, vai me dar, né, 1779,9 ciclos por minuto, ou RPM. Agora, olha, tá vendo que a gente teve um sinal com amplitude alta na mesma rotação do motor? Beleza, isso quer dizer o quê? Desbalanceamento. Então é assim que a gente pega o defeito de desbalanceamento. E se tivesse dado um pouquinho, se tivesse dado do tamanho dessa daqui, ó, em relação à amplitude, seria porque a severidade estaria menor. Tudo bem? Ah, Marcelo, mas qual defeito é esse aqui, por exemplo? Ó? Aí, pessoal, a gente vai ficar caçando um por um. Aqui já vai ser outro defeito, porque é em outra frequência, que já está ali 12,76, né? kCpm, então que já é outra coisa. Aqui é desbalanceamento porque quando a gente deu locate aqui, ó, bateu com a mesma frequência de rotação do motor. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó. Tá vendo que deu 0,89? Vamos aumentar a intensidade desse defeito e fazer a medição novamente. Vou estar aumentando aqui, ó, colocando em 100%, e vou medir novamente esse defeito aí. Ó, aumentou um pouquinho, tá vendo? Agora está em cerca aí de 3,5, né? Vamos colocar o locate aqui, ó. A gente coloca o locate, coloca o cursor, manda ele localizar. Olha lá, a frequência é a mesma. Lembra que o defeito é o mesmo, olha lá, o defeito não mudou. Continua desbalanceamento. O que mudou foi o quê? A amplitude que a gente fez. A gente agravou o problema. Tudo bem, turma? Então, é assim que a gente pega aí o defeito de desbalanceamento. Show de bola? Lembrando que vamos fazer isso aí na prática também. Tranquilo, pessoal? E outra coisa, aqui a gente só identificou o defeito. Então a gente só descobriu, ó, a máquina está com desbalanceamento. Beleza. Agora a gente precisa o quê? Resolver. Para resolver, aí já vai ser outra história, né? Então a gente tem que usar aí uma parte específica aqui do software para a gente estar fazendo isso aqui, ó, que vai ser essa parte aqui, ó, que tem todo um procedimento aqui, que eu vou deixar uma aula específica, né, que vai ser a próxima, depois aí dessa primeira prática, que eu vou te mostrar depois como balancear, beleza? Então, descobrir o defeito é uma coisa, eu te mostrei, e resolver é outros 500, como se diz aí. Tranquilo, turma? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima, a gente volta a conhecer aí mais um defeito em relação a máquinas rotativas que a gente consiga pegar aí com a análise de vibração. Tudo bem? Então, até a próxima aula.